Professora Batuta, como você está? Como que está passando? Depois do nosso workshop maravilhoso, você não participou, ainda dá tempo, corre lá, faça sua inscrição, preencha o nosso formulário, porque vai estar muito bom o certificado e muito bom também o conteúdo que nós trabalhamos. E como eu e a Cá já prometemos para você, vamos estar aqui sempre falando de assuntos diversos que está dentro da educação, que está dentro da nossa sociedade, que está inserido no nosso contexto e você, comigo, com a Cá, precisa também refletir, tá? Então, vem junto, fique ligadinho. Se você ainda não está no nosso canal, vai lá, clica www.professorbatuta.com.br ou no nosso Instagram, @professorbatuta. Vai também no YouTube, dá joinha, clica, segue, compartilha, porque a gente precisa de você aqui bem pertinho da gente, com esse calor, porque estar à distância não é estar distante. Então, fica aqui comigo, continue e você vai ver que nós vamos conversar bastante de coisas interessantes, de assuntos relevantes para você trabalhar aí no seu dia a dia, na sua casa, na sua escola, na sua comunidade, enfim. É importante muito, mas muito importante mesmo hoje o que nós vamos estar conversando. Bom, eu sou Valéria Mócova, vocês já estão me conhecendo de outras lives junto com a Cá Fernandes, e é muito bom estar aqui com você, é muito bom esse espaço para compartilhar, porque a gente aprende mais do que a gente ensina, sabe? Você tem muita, mas você tem muita mesmo conteúdo para falar para a gente. Então, diz aí, ó, vai lá nos seus comentários e fala como que você está, como que estão os seus conteúdos de assuntos diferentes, porque hoje nós vamos falar de sexualidade. Logo, logo já vamos começar. E também, se você não participou do nosso workshop no dia 25, nós lançamos o programa Professor Top, que tá top, é o programa top, que além de te trazer conteúdos relevantes, possibilidades de você assim melhorar a sua autoestima, seu autoconhecimento, sua inteligência emocional, também está te trazendo possibilidades de aumentar a sua renda. Olha que show, que joinha, que eu e a Kai estamos pensando bem nisso, em te trazer todos os benefícios para que você se torne um professor, um profissional top. Então, se você não conhece ainda essa possibilidade, vai lá, entra lá no nosso Hotmart, nos nossos conteúdos, no nosso Instagram. Se você não está encontrando, chama a gente aqui no direct e nós vamos te atender, sim, nós vamos te atender com muito carinho. Eu, a Cá Fernandes e toda a equipe que está com a gente. Porque a gente fala muito de gratidão, então agora é hora. Gratidão a todos que estão aqui por trás dessa live. Fique ligadinho, fique ligadinha e vamos começar então. Bom, como a gente já estava falando, eu vou compartilhar aqui com você o nosso primeiro slide, para a gente ver aqui. Acho que não foi. De novo, é assim mesmo. Quem sabe faz ao vivo. Aí, então, o que que nós vamos falar hoje? O que é sexualidade para você? Então, já começa pensando, gente, o que é sexualidade para você? E vamos desmistificar aqui conceitos e tabus, ok? Vamos começar pensando, saindo de dentro da caixinha, sai de dentro da caixinha e começa a imaginar outra situação. Deixa lá fora, lá na rua, bem longe, tudo que você sabe, tudo que você pensa, tudo que você acha sobre o assunto. E venha com a mente aberta para a gente conversar bem tranquilo, de uma forma bem light, a respeito dessa temática que é fantástica. E eu vou começar contando um pouquinho para vocês
A minha história de vida, depois eu esbarro na da Cá também, o que trouxe esse tema? Vocês sabem que eu e a Cá somos irmãs. Só ver a cara de bola que vocês percebem que nós temos aí uma conexão muito grande. E você sabe que quando a gente era mais nova, eu e a Cá, nós tínhamos uma similaridade muito grande. Eu vou contar aqui uma historinha para vocês, que quando eu estava noiva do meu marido, eu e a Karina colocávamos as mesmas roupas, tínhamos o mesmo corpo, cabelo mais ou menos tudo igual. E teve uma vez que ele foi abraçar ela por trás, porque no dia anterior estava com uma roupa e no outro dia ela estava com a roupa que eu estava e ele se confundiu. Então a gente tem essa similaridade muito grande. E a nossa história de vida? Vocês conhecem ela, é musicoterapeuta, tem especialidade em neurociência, enfim, ela é uma profissional ímpar. E eu começo minha vida como biomédica. Sou biomédica, estava lá trabalhando com os meus experimentos, fazendo a padronização de um teste de ELISA, e aí eu pego soro lá do recém-nascido, do HC de Ribeirão Preto, para poder colocar ali nos meus testes e não dar nenhum cruzamento, não dar nenhum resultado, porque a gente acha que o recém-nascido não tem nenhum verme, não tem nenhuma doença, então não tem nenhum anticorpo. Aí eu vou lá, pego, faço bonitinho, de repente dá aquele AUE. Naquele AUE, aqueles cruzamentos altos, aquele resultado alto de uma criança que acabou de nascer doente, com resultado grande, com anticorpo grande, me levou a fazer outras pesquisas. Então, falei, gente, o que está acontecendo? Aí voltei lá e fui lá pesquisar o que que era. Aí todas as crianças que deram reação, a mãe, naquela época ainda chamada de aidética, era aidética, ou hoje soro positivo para HIV. E aí eu comecei a entender o que que era o HIV, e fui sempre buscando me aprimorar, até que um simpósio, um dos médicos infectologistas que vocês conhecem aí da televisão, que faz bastante, e principalmente na pandemia, estava bastante ali falando para a gente, ele diz que a AIDS e todas as outras doenças que vêm da relação sexual, do ato sexual, elas só seriam sanadas, combatidas através da educação sexual. Então, começando lá dentro da escola. Aí virou uma chavinha, eu falei, mas como? Como isso? Pera, eu estou na saúde, eu sou biomédica, estou fazendo pesquisa sobre isso, sobre aquilo, como educação? E aí me despertou para um outro momento da minha profissão, um outro momento da minha vida, e eu mudei a chave e fui entender educação. Então já comenta aí para mim. Algum momento da sua vida mudou a chavinha do que você achava, do que você pensava, e você começou a olhar o que um assunto, uma pessoa, um outro olhar? Conta para mim, deixa aí esse comentário, porque é muito interessante eu entender se você também passou por isso, igual eu passei. Pô, eu sou biomédica, sou da área da saúde, e não sei o quê, não sei o que lá, e de repente fala de educação. Eu assustei. E aí eu fui entender educação, educação para a saúde, e fui me aprimorando, fui para especialização. Eu fazia especialização em imunoparasitologia, aí eu fui fazer em educação, psicopedagogia. Aí me interessei muito, fui para o mestrado, doutorado e pós-doutorado nessa área. Porque eu comecei a entender que a sexualidade não era aquilo que eu achava, não era aquilo que eu pensava. Então, deixa você também, o que que você acha da sexualidade? O que que você pensa? Comenta aí para mim, tá? E aí eu vou trazer aqui, não sei se é desfocada mesmo. Quero que você dá uma olhadinha nessa imagem. Pensa, tá? O que que você vê? Como que você percebe essa imagem? Como que você nota? E percebe também as suas reações, os seus pensamentos, as suas sensações ao deparar com essa imagem.
Consegue, assim, ter esse panorama? Como que é para você, tá? Então, começa aí. O que que passa pela sua cabeça ao ver essa imagem? O que que passa pela sua cabeça quando você escuta a palavra sexualidade? Quais as sensações que o título, que a imagem, que a palavra causa em você? Pensa, faça essa reflexão. Aquilo que eu falei no começo, deixa tudo lá que você acha, que você sente, que você sabe. Deixa a caixinha aqui dentro, ó, livre, 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 para a gente refletir gostoso. Quando você viu a imagem, quando você leu o título da live, teve algum constrangimento? Você teve algum desconforto? Fala, isso daí não é para mim. Esse assunto aí é lá para o professor de ciência na escola, ou lá para o médico, o psicólogo. Você teve algum ranho aí dentro de você? Comenta para mim também. Você consegue comentar? E você que está começando agora a nos seguir, você que entrou agora, vai lá, já te convido para você entrar no nosso Instagram, no nosso canal, no nosso Hotmart, no nosso YouTube, dar joinha, compartilhar, deixar comentário, deixar também dicas do que você quer saber, porque o nosso canal aqui não é só para falar de um assunto, para falar de vários assuntos que soma essa questão da educação. O que está por trás da educação que eu ainda não sei e preciso saber? Então deixa lá seu comentário. Ah, e onde que eu acho, Valéria? Ó, vai lá no www.professorbatuta com dois T's, .com.br, arroba Professor Batuta no nosso Instagram, no nosso YouTube. Fizemos lá o workshop dia 25 de março, foi ó, supimpa, foi ímpar. Então, se você não assistiu, ainda dá tempo para você assistir. E aí, dá para você ainda preencher o formulário para ter a certificação, tudo gratuito. E conhecer o nosso programa Professor Top. O Professor Top traz esses conceitos, conversa sobre isso. E mais de outras informações, conhece outros assuntos. E lá vai ter uma dica fantástica para além de você ter conteúdo, dicas de como abordar diferentes temas, também dicas para você fazer uma renda extra dentro do nosso programa. Então, ó, tá a dica aí, hein? Vamos lá, oportunidade fantástica. E voltando aqui para nossa sexualidade, você refletiu um pouco o que passou ao ouvir ou ver a imagem. E fique tranquilo. Se você respondeu, pô, Valéria, me incomodou. Nossa, fiquei tão incomodada com esse assunto. Me deu até um taquicardia. Me deu, assim, uma sensação ruim. É um assunto que eu não sei, não é para mim. Perfeito, parabéns. Se isso aconteceu com você, é ótimo que você esteja aqui. Você está no lugar certo. Você está no lugar certo, porque é aqui que nós vamos conversar para que isso seja desconstruído. Por quê? Mas por quê, Valéria? Por que que eu me senti assim? Tranquilo. Essas sensações são naturais em você, em mim. Quando eu comecei, lembra lá da minha história? Quando falou disso, que eu tinha que estudar educação sexual, eu também pensei as mesmas coisas. Porque eu tinha uma visão parcial, simplista do assunto. Limitada por quê? Porque eu venho também de uma família que trata o assunto de uma sociedade, de um meio em que estou inserida, que é bem limitado o assunto. Vamos falar muito, né?
ou falado só das doenças. É isso que eu tenho, que você tem, que todo mundo construiu. Então, se você identificou essas emoções, não fica triste, não fica pensando que você está errado, que tem problema. Não, é por conta dessas formações que a gente tem. E nós estamos no lugar certo para conversar sobre isso. Então, fique tranquilo, fique tranquila, não tem nada errado, nem com você e nem com o que você sente a respeito do tema, tá? Aí, eu pergunto para você assim: discutir a sexualidade no meio, nos meios acadêmicos, na sua formação, às vezes lá na igreja, é de relevância? Sim. É importante? Sim. Por que que é importante? Porque faz parte da gente, de cada ser humano. E o questionamento é importante, porque nós tivemos uma formação diferente daquilo que precisávamos saber. Está errada essa formação? Não, está errada também. Não tem erros e não tem acertos. Só tem o quê? Construções históricos sociais e que a gente reproduz no nosso dia a dia, tá? Mas então é importante você construir um novo olhar, desconstruir aquilo que você sabia, reeditar aquilo que você sabia. E aí eu te pergunto, o que é sexualidade para você? Deixa aí de novo. Se você não comentou, vai lá e comenta. O que é sexualidade para você? Tá? E assim, sem medo, gente, sem medo. Ai, eu vou errar a resposta. Ai, eu vou falar besteira. Não existe isso aqui. Nós estamos aqui para trocar figurinha mesmo, para vocês trazerem o que vocês sabem, eu levar o que eu sei, e vocês às vezes sabem mais que eu, então eu vou aprender também, tá? Mas, assim, a minha trajetória nos estudos em relação à questão da sexualidade, ela vem de muito tempo, de muitos anos, tá? E é isso que eu quero compartilhar para vocês. E vou contar para você uma coisa. Também era travadinha no assunto. Menina do céu, você não tem noção, não tem noção de como eu era. Ai, pum, pipocou, fala assim com tranquilidade agora? Não, foi difícil para mim. Foi também uma desconstrução de saberes, de valores, de crenças. E aí eu fui entender como que era a minha sexualidade. Na hora que fizeram essa pergunta para mim, aí eu surtei. Falei, gente do céu, o que está acontecendo? Tô perdidaça aqui. Por isso que eu falo para você, calma, fica aqui comigo, não sai correndo, não, porque aconteceu comigo também. E aconteceu com a Cá também, porque depois ela foi fazer o mestrado dela na temática. Ela é mestre em educação sexual. Por que será? Por que será que nós fomos atrás e falamos de todas as outras coisas? Fica bem ligadinho, fica bem ligadinha, porque nós estamos vendo o porquê que eu tenho conceitos e tenho que buscar entender de forma diferente. Primeiro aqui, ó, eu comigo mesma, vocês conhecem esse termo? Eu comigo mesma. E depois o porquê que eu tenho que mudar esses conceitos, tá? Quando eu falo de sexualidade, gente, vamos ver aqui, não saiu. Essas menininhas aqui, elas ficam. Porque é isso que acontece. Quando eu falava assim, ai, a menina tá grávida, gente, não casou, tá grávida sem casar. Que absurdo, né? Assim, com as tiazinhas lá da rua ficavam na janela conversando, aquela coisa. Meu Deus, o que isso tem a ver com a sexualidade? Então, eu tenho que entender, antes de mais nada, alguns conceitos. Primeiro, eu tenho que refletir, tá? Refletir o quê? Eu vou até descompartilhar aqui para ver você refletir esses conceitos em relação ao que eu acho que é a sexualidade, o que eu penso, como está a minha sexualidade.
Quando eu entro em algum lugar, eu deixo ela fora, lá na porta, lá na rua. Quando eu estou em casa, quando eu estou no trabalho, quando eu estou com os amigos no bar, como que é essa minha sexualidade? Existe isso? Então, precisa parar e refletir a esse respeito, para a gente continuar a nossa reflexão, nosso diálogo, nosso bate-papo, a nossa conversa com mente limpa, fluido, sem preconceitos do que possa ser o que deixou de ser, tá? Então, voltando aqui para o nosso slide, você precisa refletir o quê? Que falar da sexualidade é pensar num conjunto de fenômenos que estão relacionados com a vida sexual do ser humano. Na vida sexual, você está falando de sexo? Também, mas não só isso. E esse é um assunto para depois. Primeiro, eu vou bem esgotar a sexualidade em si, que é a beleza da sexualidade do ser humano, tá? E pode acreditar no seguinte: vai muito além, mas, ó, muito além do que a gente aprende, que é sexualidade na escola, com a família, com o pai, com a mãe, com o vizinho, com o amiguinho da balada. Esse conceito, hoje eu vou falar, a gente vai trazer também conceitos teóricos aqui, tá? É um assunto, eu amo falar de sexualidade, gente. Meu filho fala que meu olhinho até brilha quando eu começo a falar do assunto, porque eu amo. Eu me encontrei quando eu conheci essa maravilha que é a sexualidade. Eu me encontrei assim no sentido, pô, eu não sabia que eu era tão travada, eu não sabia que eu era tão tansa, eu não sabia que eu podia ser muito mais feliz antes do que por conta de bobeira que eu aprendi com família, religião, enfim, andando de diferentes coisas aí que vai fazendo a gente se construir e a gente pensar de algumas formas. E aí, quando eu fui aprendendo, eu fui vendo que, pô, gente, é tão bom ser feliz, é tão bom a gente se conhecer. Então, aquilo que eu aprendi era toda uma construção histórica, social, baseada em valores familiares, religiosos. E vai, e isso foi construindo, eu vou falar para vocês que eu também era assim, foi fazendo eu construir modelos, regras sociais, eu colocando o ser humano dentro daquela caixa, tá? Dentro de uma moral que é aceitável, dentro daquele normal e anormal, bonito, feio, certo, errado, esses binômios, essas caixinhas que a gente vai criando e vai criando um modelo e vai formando um estereótipo e vai formando um conceito e a gente vai ficando tão envolto naquilo que a gente acredita que é verdade e esquece de parar, pensar, refletir, tirar aquilo, deixar de lado e começar a entender com um outro olhar. Isso é comigo, é com você, tá? Então, vai dizendo aí para mim no seu conteúdo. Você também é assim? Você também passou por isso? E, gente, o que que acontece? É normal, é? Aqui também não tá dançando. Essa menina dança, ela faz assim, dança não é quadradinho de quatro, boquinha da garrafa. A nossa cultura, o que que é nossa cultura? Onde a gente está vivendo, lida mal com importantes aspectos da vida e vai moldando, vai encaixando. Essa caixinha é para você que dança assim, essa é para você que se veste assim, essa caixinha é para você que fala assim, essa é para você que fala aquilo, tá? E a gente vai criando essas caixinhas e vai qualificando, classificando as pessoas dentro dessas caixinhas, tá? E aí, o que que acontece? Acontece os tabus, os preconceitos, os conflitos que a gente tem aqui dentro, ó, sobre o assunto, sobre a sexualidade. Porque eu deixei essa cultura, esses valores, esses tabus, essas crendices tomar conta do que eu penso, do que eu acho, do que eu acredito. Eu não permiti ir atrás, vir aqui numa live como essa, entender a coisa de uma forma diferente.
E eu deixo esses preconceitos, esses valores, às vezes até não permitir que eu vá atrás de informações mais científicas, mais assertivas, e fica só no senso comum, no achismo, no que o tio me contou, o meu tio me falou que se eu fizer isso, eu não pego doença. Ai, a minha mãe disse que se eu fizer aquilo, beijar, eu fico grávida. Ai, só de pegar na mão eu pego o AIDS. Então a gente vai criando esses valores através desses conhecimentos do senso comum e vai ficando no conhecimento simplista, simples, aquela coisa rasa, e leva isso para a nossa formação, para a nossa atitude, para os nossos conceitos, para os nossos comportamentos. Então, é importante a gente pensar a sexualidade dentro dessa construção histórica, social e cultural, que vem tudo junto e eu reproduzo, tá? E vou continuar, hein? Não para por aí. Então, antes de continuar, eu quero que você diga aí para mim. Tá fazendo sentido para você? Você também era igual a mim, ou é ainda? Tem essas caixinhas prontinhas para encaixar as pessoas e conceitos e valores? Deixa seu comentário para mim. Você sabia, você já tinha noção que sexualidade é construção histórica, social e cultural? Que vem, ó, de grandes e grandes datas, que isso é o assunto para outra live? Você tinha essa noção? Então, deixa aí seu comentário, vai lá, fale com a gente. Se você não está inscrito nos nossos canais, tá aí, ó, www.professorbatuta.com.br, arroba Professor Batuta no nosso Instagram, no nosso YouTube, sempre Batuta com dois T's, hein? E vem contar pra gente o que está acontecendo, certo? Você também era assim, igual eu, travadinha? E aí fui lá e virou a chavinha no simpósio, eu comecei a entender as coisas, falar, pô, não é bem assim, deixa eu estudar um pouquinho mais, deixa eu saber um pouquinho mais. Então, fica ligadinho, que a coisa é bem gostosa de se entender, porque na hora que você entende o assunto, você vai mudando. Eu era ignorante. E quando eu falo ignorante, não é porque, quando você fala, eu sou ignorante em alguns assuntos, outros eu sou super bem informada. E eu, na questão da sexualidade, eu era ignorante. E quando, naquele simpósio, virou a chavinha, eu fui buscar entender, peraí, aquilo que a minha mãe falava, será que era aquilo? A minha mãe travou tanto a minha vida que eu deixei de ser feliz por muito tempo por conta dessas bobeiras, podendo ter sido muito mais feliz expressando a minha sexualidade de forma bem mais tranquila. Por quê? A sexualidade é uma força criadora que está aqui dentro, ó, dentro da gente, do nosso corpo, na nossa mente, no nosso âmago. Olha como que eu estou falando, vocês vão assistir a live só Cacá. Olha como a Cá fala. É diferente de mim, apesar da gente ser irmã, certo? Porque é uma força sublime que está dentro de cada um. E ela é tão importante para a gente como comer, beber, respirar. E a gente tem que pensar, na hora de falar desse assunto, a falar dentro do enfoque crítico, humanitário, totalizador, pensando a sexualidade no nosso bio, psico, social, espiritual e sexual, porque é a saúde sexual, com todos esses aspectos, que faz você ser um ser magnífico, um ser completo, um ser feliz. Você encontra sua felicidade quando você entende que a sua sexualidade, como já diz a Organização Mundial de Saúde, envolve o seu bem-estar biológico, psicológico, social, sexual e espiritual. Saúde é tudo isso. E você tendo todos esses fenômenos, todos esses aspectos bem definidos emocionalmente, você vai estar bem legal na sua vida, tá? Então, tô falando tudo isso e fala, puxa, tá me dando nó na cabeça. É difícil pensar, porque tem todo uma aranha aí, né? Uma teia, é uma teia de significado sexualidade.
tá? O Foucault já dizia, ele é um poder político repressor que quer dominar corpos. E nós estamos cercados ali, no meio disso, e na hora que a gente vai falar, debater sobre isso, essa aranha está toda enrolada na gente, no nosso corpo. Então, eu preciso de quebrar esses vasos, essas crenças, essas correntes, para poder discutir de uma forma crítica, reflexiva, totalizadora e humanitária. Olhar uma educação sexual mais conscientizadora e humanitária, tá? Isso aconteceu comigo, está acontecendo com você e vai acontecer com muito mais pessoas, porque nós estamos bem longe de finalizar esse assunto. Mas temos espaço como esse para a gente pensar, certo? Então, gente, vamos pensar em alguns conceitos. Sexualidade não é algo restrito à genitalidade, a ato sexual, vai muito além. É componente do ser humano, é como eu crio relação com o outro, é como eu amo, eu sinto prazer, eu procrio, eu me expresso, eu falo, ó, eu gosto de brincão, eu gosto de anelzão, a Cá já é mais tem outro estilo, ela já fala mais calma, eu já sou mais da mão. Essa é a minha essência, é a minha sexualidade, tá? E eu renovo cada dia, constantemente, a minha sexualidade, tendo todos os fenômenos bem equilibrado, porque ela é singular, ela é minha, ela é tua, é de cada indivíduo, cada um tem a sua. E a expressão dela depende da sua identidade, tá? E quando a gente tolhe, quando a gente fica reprimido, né, dentro daquele vaso ali, bem amarradinho, e a gente não pode se expressar aquilo que você é, porque o outro vai achar, porque o outro pensou, porque o outro disse para mim que era certo ou que era errado, eu fico doente. O meu corpo vai expressar isso. Eu fico doente, porque alguma coisa está errada, porque eu não estou sendo aquilo que eu nasci para ser. Então, é um aspecto central da nossa identidade. E eu preciso de olhar para mim como um ser integral e olhar para o meu educando, olhar para o meu paciente, olhar para o meu atendente também como um ser social, um ser integral, tá? Olhando que ele precisa de se manifestar plenamente, integralmente e saudavelmente a sua individualidade. Então, olha, é louco, gente, é muito louco. Olha quanta coisa que envolve a sexualidade. E não só o ato sexual, como eu acreditava. Nossa, sexualidade é transar. Falar de sexualidade é falar das doenças sexualmente transmissíveis, ou as infecções, sei lá como que você aprendeu. Não é só isso. É ó, tem muito mais anos-luz para a gente conversar e para a gente abordar. Então, conta aqui para mim. Você pensou sobre esse aspecto? Você olhou a sexualidade dentro dessa caixinha? Tirou as outras caixinhas e colocou uma caixinha com uma visão mais ampla? Deixa aí seu comentário para mim. Vai conversando comigo, porque eu adoro conversar, gente. Adoro falar. E desse assunto eu vou te falar mais ainda. Vamos arrumar o cabelo aqui. E tá só começando. Só tá começando, tá? Ó, não dá pra gente falar tudo opa, num só momento. Tô começando. Isso aqui é só a pontinha do iceberg que eu tô falando para vocês. Por que, Valéria? Por que só a pontinha do iceberg? Deixa eu tomar uma aguinha. Por que, gente? Porque você está sendo agora convidado por mim, pela Cá, tá? O nosso convite aqui, trazendo esse assunto, é para você ampliar com a gente o entendimento do tema, indo muito além, muito mais do que aquele viés, aquela formação, aquele conceito que nós fomos formados, criados, aquela doutrina que a gente foi induzida a crer sobre sexualidade.
Então, é isso que eu e a Kai estamos convidando você para pensar fora da caixa, para pensar de forma diferente, para deixar tabus e preconceitos longe e trazer uma discussão mais interessante. Ah, mas Valéria, eu vou falar aqui que eu acho que se eu beijar na boca eu fico grávida, você vai rir de mim? Não. Porque eu já pensei bobeiras assim, eu já pensei coisas assim também. Tá? E pensa, às vezes, de vez em quando a gente pega pensando, pô, mas não é assim, vamos, volta aí, porque a formação nossa é muito, muito, mas muito cheia de tabus e preconceito. Então, quando a gente conversa sobre isso, a gente traz, você vê, eu já falei duas vezes de Foucault, quer dizer, eu não estou falando aqui de uma coisa que eu acho que é. Eu estudei, eu pesquisei, eu tenho anos de estudo e estudo até hoje a respeito dessa questão, tá? Então, eu quero trazer aqui junto com a Cá para você conceitos que ampliem e deixa mais claro o nosso olhar sobre esse poder maravilhoso, vital, que é a sexualidade, que a gente acaba deixando de lado, a gente acaba ficando preso na teia de aranha, nas correntes, porque a gente está cercada de tabu, de preconceito, de valores, de conhecimentos que veio lá com a gente desde pequenininho, nós vamos trazendo e não paramos para pensar porque falaram que não podia. Ou quando fala é no escondidinho ali, ó, né? Igual a criança, o adolescente lá na escola, vai lá no banheiro para conversar. Você vê aluno conversando baixinho, você pode ir lá, que tem o menininho bonitinho, menininha bonitinha, tem sempre os paquerinha, agora eu não sei como fala, né? Pitilinha, pitilinho, tem vários nomes aí. Pode ter certeza que o assunto está ali no meio. E por que não conversar com essas crianças, com esses adolescentes de uma forma clara, fluida? Por que não conversar sobre o meu corpo, como eu falo do meu olho, das partes do meu corpo, como eu falo do meu braço, da minha mão? Por que que eu não vou falar do meu seio, dos meus órgãos sexuais? Por que não? Por que que eu tenho que deixar nos interditos, no fuxiquinho, no proibidinho? E a coisa vai criando esses conceitos errados, tá? Então, nosso ponto de partida será justamente isso, sobre o que de fato é conversar, o que é falar de sexualidade. Então, eu estou te convidando, vem comigo, Cacá. Deixa aqui já no seu comentário. Você vem comigo, ok? Joinha? Eu vou falar, eu vou. Tô junta com vocês aí para a gente refletir, para a gente ampliar esses conhecimentos, ampliar esses conceitos. Porque isso aqui vai estar nas nossas lives, isso aqui vai estar nos nossos workshops, isso aqui está lá no nosso programa Professor Top, certo? Que foi bastante falado por mim pela Caia durante o mês de março, nas nossas lives. E você, se não assistiu, vai lá no nosso YouTube e assiste, que está bem show. Esse e outros assuntos, como mindfulness, música na sala de aula, sexualidade com música na sala de aula, vai estar sendo trazido no nosso programa Professor Top. E além desses conteúdos, também uma possibilidade de você, fazendo o que faz aqui no seu celularzinho, ganhar um din-din, fazer uma rendinha extra. Ai, que show! É muito bom, gente. Coisa de outro mundo, conversar, falar do que gosta, entender, se aprimorar, se aperfeiçoar, ter conteúdo e também ganhar din-din. Ah, onde eu vejo tudo isso? Vá, www.professorbatuta.com.br, professor Batuta, sempre com dois T's, no nosso Instagram, no nosso YouTube. Vai lá, ai, não estou conseguindo. Direct lá no nosso Instagram, a gente já fala com você. Ou vai lá no nosso canal no YouTube, ou vai lá no nosso site, no Hotmart, lá tá tudo explicadinho. Mas eu e a Ká também vamos vir aqui fazer uma live explicando bem legal esse programa top, professor top, que você pode ter conteúdos, ter práticas, aprender didática e ganhar dinheiro, tá? Mas como hoje nós estamos falando de sexualidade, nós vamos deixar
deixar isso um pouquinho mais para um pouquinho mais tarde. Então, esse é o nosso convite, gente, para que você esteja com a gente ampliando, refletindo a respeito dessas questões. E nós vamos falar muito mais, tá? Nós vamos conversar muito mais, tem muito mais coisa para trazer para vocês. Esse aqui é só o princípio, mas eu quero que você já pense para as próximas lives, para as próximas reflexões, para os próximos bate-papos que eu, você, a Cá, eu com a Cá, eu sozinha, a Cá sozinha, vai trazer para você. Diante desses esclarecimentos principais iniciais que a gente trouxe aqui, já essa nova caixinha já que criou, mas não deixe que seja uma caixa trancada, deixa que ela sempre se abra. Você acha importante a educação sexual? Você sabe o que é educação sexual emancipatória? Comenta aí. Eu sei, estou junto, estou sabendo. Conta para mim. O que você acha? Conta para mim também, você tinha essas noções todas de que sexualidade é muito mais do que apenas falar de sexo e doenças sexualmente ou infecções sexualmente transmissíveis, as DSTs, de falar de AIDS, falar de gravidez? Você acha que tudo isso é educação sexual ou não tem nada a ver? Vai pensando comigo, vai deixando aí, poxa, eu sabia tudo isso, Valéria, não é novidade. Ou eu não sabia, você trouxe conceitos aí, você trouxe ideias, você trouxe coisas que eu não estava nem imaginando que poderia acontecer. E responde também aí para mim, você enquanto profissional, na sua formação, agora eu não estou falando mais da formação do pai, da mãe, da religião, do amiguinho, da instituição em que você vive, do espaço cultural que você está inserido. Agora eu estou falando para você da sua formação profissional. Ou você pode ser, porque aqui nós estamos falando de professor, mas às vezes você é professor do ensino superior, você é professor de uma catequese, você é professor de um voluntário de uma instituição ali do teu bairro, e você, enquanto profissional, para estar passando conteúdos, foi preparado para trabalhar essas questões na escola, em qualquer lugar que você esteja, até mesmo com o teu filho? Você já pensou nisso? Você foi preparado para isso? Você teve na sua formação, e você, enquanto professor mesmo, você conversou isso com você com os teus outros professores, professoras na sua formação inicial? E na formação continuada, como que está esse assunto para você? Então, deixa aí os seus comentários, porque para nós, para mim, para cá, é muito importante saber a sua opinião, o que você sabe, o que você já estudou. Isso é muito importante. Então, deixa aí, fala, tô com você, estou juntinho. E responda essas perguntas, pensa, reflita, porque isso já é conteúdo, tá? E fica, então, assim, essa brecha já. O que você pensa? O que você acha? Trouxe. Eu me formei sobre isso, eu não me informei, eu fico sabendo isso na mídia, ou pelos colegas de trabalhos. E ligadinha, porque a próxima nós vamos trazer muito mais coisa, muito mais novidades sobre o assunto, muito mais conhecimento sobre esse assunto. Deixo aqui de novo o convite para você. Comente aí o que você pensa. Comente aí sobre o assunto que nós falamos hoje, como que é para você, como que você se sentiu. Siga a gente no Instagram, @professor Batuta, com 2 T's. Siga a gente no nosso YouTube, Professor Batuta. Siga a gente no nosso site, www.professorbatuta.com.br. Deixa seu like, deixa seu joinha, compartilhe, fale com a gente, conta para nós aqui o que você sabe. Siga, vai lá, conheça o nosso programa, Professor Batuta. Estou te deixando esse convite
também, porque a próxima vai ser bem, mas bem show também para a gente conversar. Gratidão por você estar aqui comigo, gratidão por você estar compartilhando aqui comigo o seu conhecimento, gratidão por estar comigo e cá nessa trajetória de você se tornar um professor top, um profissional top, uma pessoa brilhante, tendo aí conhecimentos, conteúdos, renda extra, equilíbrio, saúde emocional, tá? Prosperidade, com essa sexualidade plena, expressando de forma inteira, com uma saúde biopsicossocial, sexual e espiritual completa, para que você seja aquilo que você nasceu para ser em qualquer ambiente que você esteja. Então, ó, muita gratidão. Te espero na próxima. Beijo no seu coração. Tchau, tchau.